Olá, pessoal! Hoje estudaremos o uso da crase. A palavra crase, do grego crasis, significa mistura. Ela é um fenômeno fonético que se estende a toda fusão de vogais iguais, e não só ao A acentuado. Fique atento, não existe A com crase, pode haver A com acento grave. Preste atenção nas dicas de quando e como devemos usar a crase. Primeira regra. Não ocorre crase antes de palavras masculinas. Por exemplo, caminhava a passo largo. Falei a respeito do assunto. Um dos erros mais comuns é o uso da crase antes do verbo. Pela regra, não ocorre crase antes de verbo. Observe. Chegou a falar alto. Começa a partir de agora. Também não existe crase antes de pronome demonstrativo. Veja o exemplo. Refiro-me a esta pessoa. Pela regra, o a que antecede o pronome demonstrativo esta na frase não pode levar o acento grave. Temos mais regras. A crase é facultativa antes de pronome possessivo feminino. Observe, eu me dedico às minhas obrigações, com acento grave. Eu me dedico às minhas obrigações, sem o acento grave. Outra regra. Não ocorre crase antes de nomes de cidades. Por exemplo, vou a Belo Horizonte, cheguei a Curitiba. Mas atenção, os topônimos, nomes de lugar, seguem uma regra específica para a colocação da crase, em função de presença ou ausência do artigo feminino. Veja os exemplos. Ontem fui à Espanha. Ele se dirigiu à Itália. Ontem fui a Pernambuco. Ele se dirigiu a Portugal. Agora observe as frases que acabamos de ler, junto a outras com o sentido de voltar ou passar por algum lugar. Ontem fui à Espanha. Ontem voltei da Espanha. Ele se dirigiu à Itália. Ele voltou da Itália. Ontem fui a Pernambuco. Ontem voltei de Pernambuco. Ele se dirigiu a Portugal. Ele voltou de Portugal. Os topônimos Espanha e Itália aceitam artigos. Os outros dois, não. Uma dica. Se vou a e volto da, crase a. Se vou a e volto de, crase para quê? Há outra forma prática de se saber se os artigos são ou não aceitos. Basta substituir a frase por outra que peça uma preposição diferente, como de e por dos exemplos Espanha e Itália. Ainda não acabou. A crase é facultativa, ou seja, pode ser ou não usada antes de nomes próprios femininos. Veja, fiz uma doação a Paula, com acento grave. Fiz uma doação a Paula, sem o acento grave. Ocorre crase nas locuções adverbiais que exprimem hora determinada. Veja, cheguei às 4 horas. Chegamos às 8 horas da noite. Também ocorre crase nas expressões adverbiais prepositivas femininas. Por exemplo, saíram à noite, caminhava às pressas. Mais uma dica. Ocorre crase com pronomes relativos que se referem a nomes femininos. Veja, a rua a qual me referi é esta. Na frase que acabamos de ler, a palavra qual é um pronome relativo. E esta faz referência à rua, que é uma palavra feminina. Não há crase diante de nomes de parentesco, precedidos de pronome possessivo. Observe os exemplos. Recorri à minha mãe. Peça desculpas à sua irmã. Usamos o acento grave quando estão subentendidas as expressões a moda de, a maneira de, ou as palavras como faculdade, empresa, companhia, mesmo que seja diante de palavras masculinas. Veja os exemplos. Refiro-me à Unigran Rio, ou seja, à universidade. O banco abre às 10 horas da manhã. Calçados a Luís XV, a moda Luís XV. Cabelos, a Sansão. E tem mais. Não ocorre crase antes de artigo indefinido. Veja,
Assisti a uma peça maravilhosa. Refiro-me a uma revista velha. Outra regra. Não ocorre crase com expressões formadas por palavras repetidas. Observe. Estamos frente a frente. Esteve cara a cara. Ficamos face a face com o sequestrador. Não ocorre crase quando a vem antes de uma palavra no plural. Veja, não falo a pessoas estranhas. Observe as frases a seguir. No primeiro exemplo, iremos usar o acento grave nas 3 opções em branco, pois ocorre crase nas expressões adverbiais e prepositivas femininas, diante de palavra feminina e também para indicação de horas. No segundo exemplo, o uso do acento grave diante de pronome possessivo feminino é facultativo e diante de verbo não usamos. Até a próxima aula!